muito bom dia. Hoje, terça-feira, dia 16 de abril de 2024. Eu sou Gustavo Reis, esse é o Jornal da Manhã, no Todo Poder Emana do Povo. Seja muito bem-vindo. Você que nos assiste no YouTube, eu peço desde já para que você compartilhe o link da nossa transmissão, coloque no nosso chat da cidade, a cidade de onde você está nos acompanhando. Quem está acompanhando no Twitter, eu peço para que você retweete, no X, retweete, bote nosso conteúdo para mais pessoas. Deixa eu trazer aqui para a tela meu amigo, meu companheiro de jornal, o professor André Queiroz. Bom dia, André. Olá, bom dia, meu amigo Gustavo, meu amigo Canuto, meus mais amigos de bancada que vão entrar. E um bom dia especial para a nossa querida e qualificada audiência. Vamos lá. Alex Canuto, doutor Alex Canuto. Bom dia, Canuto. Bom dia, Gustavo. Bom dia, André. Bom dia, você que sempre acompanha aqui o canal Todo Poder Emana do Povo. E estamos para mais uma manhã de notícias. É isso aí. Vamos lá, vamos falar de muitos assuntos, temos muitas coisas a dizer. Nessa confusão toda sobre Twitter, guerra do Irã, algumas notícias importantes ficam sumidas. E uma delas, que a gente sabe, a gente já vinha prevendo isso, é a dívida desse governo. Governo que gasta e como gasta. Dívida bruta já subiu 1 trilhão sob Lula. 1 trilhão, é isso mesmo, com T e R. Projeções mais recentes do mercado indicam que subirá para 77,5% do PIB em 2024 e o pior, ano que vem, 80% em 2025. São números maiores do que o presidente Bolsonaro, lembrando que o presidente Bolsonaro enfrentou uma pandemia, que nós tivemos problemas seríssimos, economias de países mergulharam numa crise muito maior do que no período da Segunda Guerra Mundial, e tivemos uma guerra na Europa que também atrapalhou tudo. André, nada fora do previsto, né? A gente está falando aqui já há muito tempo. Então, para vocês terem uma ideia, daquela brincadeirinha totalmente sem graça da Dilma, é isso, que a gente vai, quando chegar a meta, a gente dobra a meta. Eles estão mudando a meta. Mas quando eu falo, audiência, mudar a meta, é mudar a meta de superávit primário do governo. O que é isso? É aquela sua vizinha, aquele seu vizinho, que fala o seguinte, cara, eu estou trabalhando, estou ganhando R$2.000, cara, mas lamentavelmente estou gastando R$2.500. Então, é um governo que ganha R$2.000 de salário e gasta R$2.500 com despesas correntes da casa para funcionar. Não é investir, entendeu? Porque é só você imaginar. Pode ser que um pai chegue e fale o seguinte, olha, eu ganho 2.000, a minha casa eu gasto 1.500, porém, esses 6 meses eu vou investir no meu mestrado, por exemplo. Vou investir no colégio do meu filho. Então, você está investindo para o futuro. O problema é que esse governo, ele gasta. Ele liga o ar-condicionado, ele liga o chuveiro quente, ele bebe cerveja todo dia, ele viaja pra caramba e a casa gasta 2.500. Só que tem um detalhe, dona Maria e seu José, é com o teu dinheiro, é com o meu. Entendeu? É o dinheiro do povo. E é aquela pessoa mais humilde e aquele cara rico. É de todo mundo. É do ricão, é do mais ou menos, é do classe média, o pessoal odeia a classe média porque tem liberdade, e do pobre. E o que ele faz para calar a boca? Paga a mídia, paga uma mídia boa, não é isso? Coloca Elianes Cantanhedes para fazer o seu batalhão, não é isso? O seu exército da mentira, e dá uma migalha para o povo. Dá o Bolsa Família para o povo, dá o auxílio estudo, dá o auxílio alimentação, dá o Bolsa isso, Bolsa aquilo, e vai mantendo o povo do jeito que está. É lamentável. Por isso que eu falo, não tem como dar certo. Se essa dívida pública primária é ganhar X e gastar 2X, continuar assim, é impossível que o país dê certo. Não há como. Tem aquela frase do Santo Agostinho, não existe milagre contra o livre-arbítrio. Esse governo que está fazendo é impossível dar certo. E aí, Canuto, meta fiscal com superávit ficou para 2028. 28. Joga lá para frente. Aí, ano que vem, não, vamos botar para 2030. E assim vai. Nós já vimos esse filme e isso não é tão somente incompetência. Isso não é tão somente uma gestão ruim de pessoas que não sabem o que estão fazendo. Muito pelo contrário. Eles sabem muito bem o que estão fazendo. Levar a economia de países ao caos para fazer com que a sua população fique dependente do Estado e uma pequena parcela nade cada vez em mais dinheiro é o objetivo dessa gente, né, Canuto? Gente, vamos lá. Isso é história cantada.
sabe? A crônica da morte anunciada. É o Brasil indo para o buraco de novo, como foi em 2015 e 2016, que foi a pior crise da nossa história. A dúvida é se esse ano nós vamos bater o recorde da crise de 16 ou vai chegar perto lá e vamos resolver o problema antes de chegar tão no fundo do poço como chegamos em 16, mas estamos caminhando para lá. Estamos caminhando para lá. É mais do que isso, Gustavo, deixar o povo na miséria para dominar o povo. Olha, todo lugar do mundo, todos os países socialistas que passaram pelo socialismo produziram desigualdade social, porque a cúpula do partido se enriqueceu absurdamente, enquanto o povo se empobreceu absurdamente. É isso que o Brasil é o cenário que se desenha no Brasil de hoje. Estamos vendo isso aí, né? Os caras estão sanguessugando o quanto podem, parasitando o quanto podem da máquina pública. Eles sabem que a chance do Lula não terminar o mandato é grande, então estão tirando o mais rápido possível quanto podem. Tá? Eles se enriqueceram absurdamente na primeira passagem do PT pela presidência da República. Toda a cúpula do PT se enriqueceu. Tá? E não foi suficiente, gastaram uma parte, pelo menos, não sei se gastaram tudo, quanto que eles têm de dinheiro lá fora ainda, e agora estão tirando mais. É óbvio, eles entraram lá para isso. Para isso. Vão causar déficit, a inflação aí batendo na porta já, o Banco Central tendo que segurar, a taxa de juros caiu um pouquinho, porque teve que estimular a atividade econômica, mesmo com a inflação não tão controlada assim, porque a inflação está aí, está todo mundo vendo, né? Então, assim, o que está segurando ainda a inflação é o Banco Central, que é independente, que tem um presidente com um mandato fixo de 4 anos, que no caso é o Campos Neto, que ficou nos últimos 2 anos do Bolsonaro e vai pegar os primeiros 2 anos do Lula. Mas no final do ano, agora, o Lula vai indicar um ministro, um novo presidente do Banco Central, que provavelmente vai ser um petista, sei lá, vai ser um Guido Mantega da vida, um mercadante da vida, um cara desse aí a coisa vai pro buraco de vez, né? Vai pro buraco de vez. Agora, eu vejo às vezes o mercado reclamando das coisas, né? A gente fica zoando, faz o L, e agora é realmente para a turma da Faria Lima que apoiou isso aí. Inclusive, pegou o grande representante deles e colocou como vice-presidente da República, para ajudar isso aí. Qual que era o plano? Era quebrar o Brasil ou era só fazer o cara ganhar para empichar e deixar o representante de vocês como presidente? E aí, vocês vão esperar o Brasil quebrar como foi em 16? E mais, aquilo que a gente comentou ontem. Esse ano tem um risco maior ainda. Além da quebradeira econômica, ainda corre o risco desse presidente aí meter o Brasil no meio de uma guerra e trazer a guerra para dentro do território nacional. Quanto mais tempo ele ficar aí, é mais prejuízo econômico, crise econômica mais acentuada e mais risco de enfiar o Brasil num conflito que não é briga nossa e trazer a guerra para dentro do território nacional. Vai, Gustavo. Infelizmente é isso, é muito triste, é muito difícil, e a gente vive num país onde as coisas estão acontecendo, a imprensa tem reclamado, tem falado, hoje tem mais editorial de jornal, hoje tem aqui, ó, o óbvio conflito de interesse, diz Estadão sobre o escritório do ministro da CGU advogar para Odebrecht. Assim, casa da mãe Joana, desculpa a expressão, mas é isso mesmo, né? Virou zona. E esse governo e as autoridades no país vivem como se nada estivesse acontecendo, principalmente em relação ao que o Elon Musk denunciou. As coisas estão subindo. Mas até antes de falar do Elon Musk, eu vou pegar uma série de notícias aqui do Judiciário e passar para vocês dois, para a gente ter uma noção exata de como os caras estão brincando de que o país é deles mesmo. Primeiro tem o seguinte, o Lupion, ele deu a seguinte declaração, né? Crime de aliados compensa no governo do Lula. E ele fala isso sobre o MST. Por quê? Porque a gente tem ministro apoiando a invasão, posando com foto do ministro de Estado, tá? Posando com o boné do MST e apoiando a invasão. O MST também invade terras do próprio governo, laboratórios da Embrapa, prejudicando a tecnologia nacional, prejudicando a agricultura nacional. A gente tem o problema da Gabriela Hart, né? O Conselho Nacional de Justiça caçando a juíza Gabriela Hart. Enfim, tá um negócio de maluco. E hoje, operação da Polícia Federal contra os atos de 8 de janeiro. Aí você pensa assim, uma pessoa honesta pensaria assim, bom, estão indo atrás daqueles que parecem ter facilitado a entrada das pessoas, as denúncias que estão acontecendo contra isso. Não. Financiadores, pessoas que botaram o Pix, pessoas que declararam que estavam apoiando um ônibus de pessoas que estavam indo para Brasília. Essas pessoas hoje estão sendo caçadas. André, o Brasil está de cabeça para o ar. E a imprensa, apesar de algumas críticas, ela tem blindado tudo isso. Porque qualquer pessoa normal, diante disso tudo,
dívida, aumento de gasto, justiça fazendo o serviço contrário, ministro posando com boné de grupo terrorista e falando que tem que invadir mesmo. Qualquer pessoa sensata se espanta com tudo isso, né, André? O que eu acho bacana é que ficou... Bacana não, acho trágico isso, que ficou desnudado a hipocrisia do outro lado. Então você pega um lado, um espectro político, que deixou de ser um espectro ideológico. Gustavo Canuto deixou de ser ideológico e passou a ser o seguinte: quem é do bem e quem é canalha. Como assim, André? Eu não estou entendendo. Porque o cara, para defender esse império, ele precisa defender o seguinte: ele tem que dar legitimidade ao movimento sem terra. O movimento sem terra está certo, tem que ter reforma agrária, e a invasão, que não é invasão, é uma ocupação, é uma forma de repartir. O cara tem que defender isso. Ele fala, vem cá, esse governo está há décadas no governo, e o cara que mais deu terra para o pobre foi o governo Bolsonaro. André, por que ele fez isso? Sabe por quê? Porque quando ele dá a terra, ele liberta aquele indivíduo. E esse pessoal aí, desse boné aí, essa coisa, desculpe, é que me dá nojo. Ele precisa botar o boné e ele não pode dar terra para as pessoas, porque senão ele liberta essas pessoas. O vulnerável, aquele cara que precisa da terra para sobreviver, se eu der terra para ele, ele fica livre. Então eu preciso botar o boné, dizer que estou defendendo eles e continuar aquela luta incessante para poder utilizar aquela massa de manobra a meu favor. Então eu vou na internet, boto um boné vermelho bonito, ganho likes, consigo subsídio do governo, consigo força perante o governo, consigo cargos públicos e manter o pessoal em vulnerabilidade. Esse pessoal hipócrita tem que defender isso. Aí ele segue. Quando vem o Macron, olha aqui, chama um índio em defesa do meio ambiente, você precisa defender Macron e você sabe claramente que ele está defendendo os interesses dos agricultores franceses para que ele se mantenha no poder. Ele não quer que o agronegócio brasileiro se desenvolva economicamente, porque se o agronegócio brasileiro se desenvolver economicamente, ele quebra os agricultores franceses e ele perde o apoio dele lá, ele deixa de ser presidente. Então a gente tem que estar aqui, ficar batendo palma para índio, para chamar o Sting e ficar achando aquilo mó barato. O cara que é de esquerda, ele precisa defender as 110 mil ONGs na Amazônia, sendo que o IDH do Brasil, um dos piores, é no Amazonas. Então você tem que defender isso. Aí quando Israel ele é atacado novamente, eu preciso defender o Irã. Não, o Irã ele fez um gesto. Sério, qual é o seu problema? Não, porque Israel é genocida. Porque essa tal dessa cultura judaico-cristã, isso é uma desgraça. Eu preciso acabar com a cultura judaico-cristã. Por isso que eu sou ateu. Eles têm que ficar defendendo isso. Ele tem que defender que a Lava Jato foi uma perseguição contra o homem mais inocente do mundo. Que estou esperando o decreto dele. Quem mentir tem que ser preso. O decreto ainda. Então, eu tenho que ser contra a Lava Jato. Uma empresa, uma estrutura política, jurídico-política, que reouve na sociedade 18 bilhões da Petrobras ao todo, eu tenho que ser contra. Eu tenho que ser a favor do aborto. A mulher com mais de 22 semanas, se ela for estuprada, pode matar o bebê. Um pai não pode proibir o filho de fumar droga, de fumar maconha. Ele tem que defender droga, tem que defender aborto, tem que ser contra a Lava Jato, tem que ser a favor da MST, tem que ser contra Israel, tem que defender que o pessoal de 8 de janeiro, que não tem foro prerrogativo de função, tem que ser julgado no Supremo, sendo que eles cometeram atos antidemocráticos. Entenda, a esquerda ela precisa expor a sua hipocrisia nojenta, a sua maldade, a sua perversidade em defendendo coisas indefensáveis. Eu aqui estou tranquilo, sou a favor de Israel, dou graças a Deus da Lava Jato ter reavido o dinheiro, sou absolutamente contra o movimento do MST, sou contra o aborto, sou contra o uso de drogas. Um pai ele tem o dever de impedir que o filho fume. Eu sou contra o aumento de impostos. Eu não sou igual a primeira-dama, tem que falar o seguinte, primeira-dama do Império. Veja bem, se aumentar a Chaim, consumidor, fique tranquilo. Quem vai pagar o imposto é o empresário. Ela é obrigada a mentir. Fique para ela ser tranquilo. Eu não sou obrigado a mentir. Eu não preciso disso. Eu sou livre nas minhas ideias, e minhas ideias não são hipócritas. A esquerda é hipócrita
é nojenta, é perniciosa, ela destrói o país e é o que eles estão fazendo. E aí, né, Canuto? A gente tem essa ação da Polícia Federal hoje contra os patriotas. A última ação tinha sido em fevereiro, né? Em fevereiro. E agora, curiosamente, antes do ato de domingo, nós temos outra ação. Só uma curiosidade, deve ser coincidência. Antes do ato que nós teremos domingo, dia 21, na Praia de Copacabana, que pede e conta com a presença de todos os patriotas, nós temos outra ação em relação ao 8 de janeiro. Deve ser coincidência. Aí a gente tem esse ministro que eu botei aqui, a carranca dele aqui para a gente ver, a carranca, a gente tem que falar assim mesmo, a carranca dele, ele fala de celebrar, ele fala de celebrar momento de... Tá aqui, ó. Diante de invasões do MST, ministro de Lula fala em celebrar momento de grandes mobilizações. O Paulo Teixeira, né? Ele é titular da pasta de Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar. Veja só, ele fala isso daí. Aí nós temos o Dallagnol falando, é perseguição contra a Gabriela Hart. É perseguição. O que estão fazendo com ela é perseguição. Questão da Lava Jato. Mas a sociedade, em alguns pontos, ainda tenta, busca reagir a isso tudo. O próprio Schallenberg, que sofreu o que sofreu, ele disse, está nos Estados Unidos, ele disse, os petistas exigiram a minha prisão diante de tudo que está acontecendo, diante das suas denúncias. A Caroline Detoni, ela está agora na presidência da CCJ e ela está prometendo pautar o pacote contra as invasões de terra e a declaração dela é a mais real possível, né? Ninguém aguenta mais isso. Só que parece que essa gente está dobrando a aposta. E eles vão fazendo, e vão fazendo, e vão fazendo. Bom, isso tudo mostra que eles são covardes, né? Porque isso é não só aviso para o 21 de abril, como resposta às investidas do Elon Musk. Apanha do Elon Musk e vai bater em cima dos patriotas do 8 de janeiro. Prendeu mais gente, foi para cima dos juízes lá de Curitiba. Na hora de enfrentar o Elon Musk, cagam nas calças. Não tem coragem. Aí, para mostrar força, vai lá e faz isso. Covarde. Covardes. Sabe aquela história do cara que apanha na rua, chega em casa, briga com a mulher, com os filhos, desconta toda a raiva dele em casa? Ali ele manda, ali é o poderoso. Vai brigar na rua, cara. Bando de covarde, cagão. Não tem moral, mas não tem caráter. Essa gente não tem caráter. É o lixo. A esquerda é o lixo. Tanto a esquerda extrema, vermelha, como a de toga. As duas. As duas. É impressionante. A justiça deles é isso. Não é a prestação da justiça. É na hora que convém fazer algum ato de agressão ou soltar alguém deles, aí você vai... O ato é sempre um recato. Nunca é a justiça cega. Sabe aquela imagem da estátua da justiça cega com a espada na mão, porque ela não vê onde ela vai meter a espada, ela simplesmente aplica a lei? Isso não tem. A justiça deles parece que tem olho de raio-x ali. Agora eu vou bater naquele ali. Tá? Aí, depois que você decide politicamente o que fazer, daí você acha um artigo na lei para... Inventa qualquer coisa para justificar. Quando não tem, inventa. Pega artigo da lei de outro país, inventa, jurisprudência, doutrina, princípio, não sei o quê. Você faz aquele contorcionismo para justificar tudo que eles estão fazendo. Né? E essas perseguições. Gente, nos anos 60, 70, não tinha isso. Não tinha, eles falam, ditadura. Aí vem aquele jornalista, aquele esquerdista lá, Hélio Gasper, a ditadura envergonhada, depois a ditadura escancarada. Por que ele não escreve sobre a ditadura de hoje? Que é mais do que escancarada, é a ditadura abusada. Escancarada é deixar de se esconder. Agora é um abuso, assim, que já passou todos os limites. Tá? O exterior, tá o exterior inteiro falando. O Brasil está passando vergonha no mundo inteiro, que a gente não deu conta de construir uma democracia e não consegue tirar esses caras, né? No executivo e no judiciário. Assim, tá demais. Passou de todos os limites. Passou, gente. Isso aqui no Brasil não é democracia mais. O grau de venezuelização daqui tá muito alto, tá quase lá, tá chegando mesmo na Venezuela. E agora é a invasão de terra, é tudo. E assim, os caras controlam alguns estados, as polícias militares, estão com a Polícia Federal, tá com um grau de melancismo absurdo na Polícia Federal. E a boa parte, não vou dizer a PF inteira, a boa parte da PF trabalhou sim para afastar o Bolsonaro. Tinha um rixa lá do Bolsonaro, desde a reforma da Previdência, mas já tinha os melancias lá dentro. Usaram a reforma da Previdência como pretexto para tentar jogar toda a categoria contra o Bolsonaro. E aí
puseram esse governo de hoje aí. Na esperança de ganhar carguinho, de ganhar aumento de salário, de ganhar benesse. Aí, parabéns aos envolvidos. Olha só o estado que a gente tem hoje. E mais, eles são movidos por vingança. Tem um vídeo do Lula falando que só vai descansar o que se vingar do Dallagnol e do Moro. O que eu falo, o Lula, assim, ele não pode se vingar, bater as botas e sair por cima, não. Ele vai ter que ser vingado nessa terra aqui ainda. Tá? Ele vai ainda, antes de bater as botas... Assim, eu não vou entrar na polêmica aqui, né? Tem gente que defende as teses aí mais mirabolantes, mas não pode ficar com essa ideia de que a esquerdista bateu neles tomando de volta, não. Esses caras vão ter que apanhar. E a hora que esse caldo entornar, a hora que esse negócio virar, não pode ser dita branda, o que aconteceu no Brasil, no governo militar, já escreveram até na Folha de São Paulo, isso há uns anos atrás, foi a dita branda. Foi uma coisa levezinha que aconteceu. Tá? Depois teve anistia em 78. Anistia ampla, geral e restrita. E agora, anistia ampla, geral e restrita para sequestradores, assaltantes de banco, assassinos, terroristas. Foi para esse tipo de gente que se deu anistia. Agora, esses vagabundos, esses canalhas, não querem anistiar as tiazinhas que estavam com a Bíblia na mão no 8 de janeiro. No 8 de janeiro. Como dizia o Olavo, ou você prende os comunistas pelos crimes que eles cometeram, ou eles vão te prender pelos que você não cometeu. Da hora que esse caldo entornar, não tem que ser bonzinho como foi lá nos anos 60 e 70, não. Esses caras abusaram demais. Vai, Gustavo. E aí, a gente ainda tem, sobre essa questão da justiça, duas situações aqui que eu vou até colocar na tela. Lembrar aqui, ó. Por que os juízes federais não saem em defesa da juíza Gabriela Hart e do juiz Marcelo Bretas? Os juízes federais saem em defesa, sim. A Associação de Juízes Federais está criticando severamente esse afastamento. Eles estão reclamando. E é importante, eu tenho falado sobre isso, é importante que membros do judiciário se rebelem contra isso. Falem claramente, isso está errado. Quantas pessoas nós temos do judiciário hoje enfrentando o problema? A gente junta numa mão só. Numa mão só. Doutor Sebastião, Ludmila Lins Grilo, quem mais? Marcelo Bretas. O Marcelo Bretas, mesmo assim, né? E o Dallagnol e o Moro, a gente não pode nem botar de fato nessa confusão aí. O procurador, doutor Felipe Gimenez, que fala lá sobre o problema da falta de escrutínio público, né? Da falta do escrutínio, né, das eleições. Quem mais está falando? A gente precisa dessa turma falando. E hoje tem o julgamento do Jorge Seife, retomada. Querem tirar o Jorge Seife. André, você acredita que, diante de tudo isso que a gente está vivendo, eles podem peitar e ir nessa direção? Ver se eles vão dobrar a aposta, entendeu? Futurologia. Vamos lá, olha a bola do cristal aí. Aí, dá um chute aí, né? Por isso que eu falo o seguinte. Para você ver, assim, a pergunta da nossa audiência, você percebe, para a audiência entender que existe um movimento grande, institucional, contra, por exemplo, esse afastamento dos 4 juízes, 2 juízes e 2 desembargadores. Mas por que as pessoas não estão vendo isso? Sabe por quê? Porque a TV ela pauta isso. Então fica todo mundo dizendo o seguinte, ela está sendo afastada. E como a mídia está falando aquilo, a grande mídia está falando aquilo, as pessoas não veem o que acontece, sabem que, abre aspas agora, frase minha agora, nos assuntos laterais que são importantes, fecha aspas. Como assim, André? Quando é aborto, todo mundo fala. Entendeu? Quando é droga, todo mundo fala. Mas quando fala do afastamento de juízes da Lava Jato, é uma coisa quase que pessoal desse imperador, e você tem as instituições se movimentando contra isso de maneira institucional, como é uma coisa muito pouco midiática, quem vai pautar isso é a televisão. Ela fala, Gabriela Hart, a mulher que substituiu o Moro, está afastada por medidas estranhas com relação à Lava Jato, aos acordos de leniência celebrados. Afastada. Aí você pensa, ninguém está fazendo nada? Está todo mundo fazendo. Só que esse assunto não está pautando a mídia. A mídia, eu digo, a internet. A internet não está preocupada o que a ABC Crim está fazendo, o que a AJUF, a Associação dos Juízes Federais, está fazendo, o que a OAB está fazendo. Ninguém está vendo isso. Mas se você olhar e procurar se interessar por um assunto que é muito meu interesse, por exemplo, aí você vê que existe movimento. O problema é que essa televisão maldita, tá? Assim como novela, para você ter uma ideia, as novelas, elas pautam os costumes
de maneira subliminar na sociedade. Ela bota aquele cara lá, né, o negro que é o escravo, ou o negro que é o rico, ou é a mulher que está sendo infiel com o marido, ou é o marido que está com duas, é o cara que agride mulher. Então o cara vai pautando sem que a sociedade entenda. Perceba, coloca o Big Brother depois, coloca aquelas peças da sociedade lá dentro para fazer os discursos, no dia seguinte comenta sobre o Big Brother, entendeu? O jornal vai dando... Eu quero que a nossa audiência entenda que acontece no dia, acontecem 500 coisas verdadeiras. Existem 500 fatos verdadeiros que ocorrem por dia. Só que a Globo, por exemplo, ela escolhe os temas que a gente vai falar no dia seguinte. Desses 500 assuntos, ela pensa 5, inclusive na ordem. Existe uma ordem específica para poder fazer. O último sempre é uma coisa sentimental. O último é uma ideia que o governo está caminhando num caminho bom. Então você vai pautando a sociedade, a mente da pessoa. A pessoa pega o celular e começa a escrever algo que subliminarmente está lá na televisão. Tem livros explicando isso. Aí a mídia passa a falar isso. Quando eu falo mídia, a internet. Entendeu? Agora, tem a gente aqui, por exemplo, que fala isso. Cara, fica atento. Sabe o que você faz, o que é bacana? 8h30, liga na Globo e olha. Liga na Globo Lixo mesmo. E olha como é que eles pautam mais notícias. Como é que tem uma ordem específica para isso. Eu olho, dou uma gargalhada, desligo a televisão e vou me informar com livros. É impressionante como é que eles fazem isso. Então você vê essa questão. Eles querem reescrever a história. A Lava Jato, um grande lawfare, uma grande perseguição a um grupo de pessoas que queriam o bem do país, roubaram um pouquinho. Porém, o nosso presidente, o imperador da mentira, não sabia de nada. É uma vítima de perseguição política. Isto é ridículo. Caruto, Jorginho Seif sendo julgado, né? Os juízes aí, a Associação dos Juízes se movimentando em relação a isso que está acontecendo. E esses assuntos eles vão tomando pautas internacionais. É claro, é óbvio que não dá para se falar de tudo lá fora, e a gente tem agora o início dos assuntos sendo divulgados lá fora. As pessoas precisam entender que a mídia lá de fora, ela repercute o que as agências de notícias brasileiras jogam lá para fora, né? E quem são as agências de notícias brasileiras? A Agência Estado, o Globo, né? O Grupo Globo, esses caras que colocam. E a própria Reuters e a Associação França, e a AFP, né? A France Press, também repercute aquilo que está lá fora. Aquilo que interessa a eles para jogar lá fora. Vejam como isso é curioso. A gente não tem noção de como as pessoas desconhecem os absurdos aqui do Brasil. Hoje a gente tem o Wall Street Journal falando sobre isso. E hoje a gente tem também o inverso. Lá no Poder 360, olha que notícia curiosa. Lá no Poder 360 tem essa seguinte notícia aqui. Vou ler para vocês. Espera aí, deixa eu abrir aqui. Abuso... Cadê? Volta aqui. Europa, liberdade, está aqui, ó. Liberdade de imprensa na Europa reduziu, mostra estudo. Pesquisa mostra que cerca de 400 jornalistas bielorrussos estão exilados desde 2020, enquanto abuso a profissionais de jornalismo vem de forma crescente na Finlândia e na França. A França do Macron que esteve aqui, a França que disse que eles iriam reconstruir o continente. Canuto, essa guerra, como a gente sempre tem falado aqui, ela é muito maior do que a gente imagina. Só que problemas regionais vão acontecendo porque o mundo não está sabendo. Essa questão da juíza Gabriela, essa questão do Jorge Seif. Fato é que o Brasil é um laboratório para o mundo. E isso já começou a ser divulgado, inclusive, no Wall Street Journal. Agora o problema atingiu um nível alarmante, né? Que até a própria velha imprensa rachou aqui no Brasil, tem uma parte dela atacando o Alexandre de Moraes. A gente ainda não sabe direito por quê, né? Mas houve um racha. Eles estão defendendo a liberdade de expressão? Não, eles nunca defenderam a liberdade de expressão. Eles querem o monopólio da expressão. Só eles podem se expressar e a internet não, tá? A velha imprensa depende da censura, quer a censura na internet, não neles. Mas eu não acho que tenha sido por isso que eles estão reclamando do Alexandre de Moraes, não. Realmente, agora a coisa atingiu a imprensa estrangeira, porque a velha imprensa estrangeira se comunica com a velha imprensa daqui, né?
até por uma afinidade, né? São os esquerdistas de redação do Brasil com os esquerdistas de redação dos Estados Unidos, com os esquerdistas de redação da França, com os esquerdistas de redação da Alemanha, todos eles se comunicando através ou de agências de notícias ou de um jornal citando o outro. Tá? Mas a gente não pode depender desses caras para fazer a informação chegar no exterior. Tá? A gente precisa de uma rede independente. Tipo, as tias do Zap do Brasil precisam se comunicar com as tias do Zap dos Estados Unidos, com as tias do Zap da França, com as tias do Zap da Alemanha, com as tias do Zap da Rússia, com as tias da ditadura, eles também tem os problemas deles lá, com as tias do Zap, pelo menos do mundo livre, né, do Reino Unido, do México, da Argentina, pelo menos do mundo livre, né, ter essa rede independente. Tem parlamentares conservadores do Brasil que foram aos Estados Unidos, agora foram ao Parlamento Europeu, falando ali e repercutindo lá no pessoal da internet, lá no exterior. Teve esse jornalista que é português, estava no Brasil, que é um jornalista que atua na internet. Se você vê a velha imprensa chamando o cara de blogueiro, você vê que ele é um jornalista independente. Ele sim é jornalista. Não os blogueiros de redação da velha imprensa aí, de Globo Lixo, de Folha de São Paulo, dessas coisas. Esse aí é a militância de redação. Ali, o que menos tem ali é jornalista. É tudo militante. Raramente tem um jornalista ali. E os que tem saíram. Os que tinham, né, saíram lá. Então, aí agora a notícia já estava chegando lá, via essa conexão da direita, que a direita realmente tem um grau de articulação internacional menor que a esquerda está anos-luz na frente da direita nesse sentido, e agora a direita está crescendo. E aí isso atingiu a velha imprensa, teve um racha entre eles, entre a esquerda extremista, a esquerda fabiana, enfim, deu algum racho ali, e agora a velha imprensa está falando, e aí na hora que a velha imprensa do exterior falou, aí as tias dos hábitos dos outros países começam a falar também, a coisa ganha internet lá e a coisa vai embora, e aí ninguém segura mais. E é isso que está acontecendo. E aí você vê aqui no Brasil esses absurdos, né? Os caras dobram a aposta, né? Eles apanham e eles querem mostrar força. Isso é sinal de fraqueza deles. Querer mostrar força é sinal de fraqueza. Ele quer mostrar força prendendo mais 18 patriotas ali e atacando os juízes. Até o Jorge Seife, o caso do Jorge Seife é um absurdo. É um absurdo. Tipo assim, a acusação dele não tem pé nem cabeça, abuso de poder econômico, porque ele teria usado um avião emprestado do Luciano Havan, do velho da Havan, lá em Santa Catarina, na campanha para o Senado. Só que aí você tem registro de todos os hangares que o avião não decolou, o então candidato Jorge Seife não entrou no hangar. A prova ele estava a tal hora em tal cidade, tal hora na outra. Eu falei, ele pode ir de carro, vai correndo na estrada, mas dá para chegar. Não dá para chegar, então logo, assim, a cidade é muito longe da outra, então logo ele só pode ter ido de avião. Peraí, não tem registro dele em nenhuma das 3 companhias aéreas de voo comercial, logo ele só pode ter ido no avião do Luciano Havan. Não. Cadê a prova de que o avião dele decolou daqui para lá? Não tem. Mas hoje em dia não precisa de prova. Hoje em dia não precisa de lei, não precisa de nada. O Seife é de direita, a direita está abusada, vamos caçar mais um de direita aqui. É isso. A questão dos juízes de Curitiba. A juíza Gabriela Hart, para quem não se lembra, foi aquela que enquadrou o Lula. Quando o Lula chegou lá para dar mais um depoimento dela, doutora, porque eu vou falar aqui. Ela falou, o senhor não vai falar nada aqui, o senhor vai responder pergunta. Né? Doutora, eu não sabia que ia ser assim, eu também não sabia que ia ser assim. O senhor está aqui para responder pergunta. Enquadrou o Lula, mostrou uma força feminina ali na hora da audiência. Obviamente que ninguém viu nenhuma feminista aplaudindo, porque feminista não defende mulher, feminista só defende pessoas de esquerda. No caso ali, a pessoa de esquerda era o Lula, um homem, e a pessoa não de esquerda, não vou nem dizer de direita, não de esquerda era uma mulher. Elas ou defendem o Lula ou ficam caladas. Quando não tem argumento, fica calada. Essa gente hipócrita, falsa e canalha. Feminista, esse lixo ideológico aí. Não defende mulher porra nenhuma. Aí a do juiz enquadrou o Lula, ele quer se vingar da juíza também. Quer se vingar, além do Moro, da Lanhol, ainda vai para cima dela e afastou das funções a juíza Gabriela Hart. Né? E aí, afasta-se o juiz. Assim, são essas medidas que eles estão tomando, ao invés de tentar conciliação. Aliás, eles falaram no começo do ano passado que não ia ter conciliação. Eles querem ir para a briga, gente. Eles estão indo para a briga. E, sim, sem ajuda externa, não vai. A ajuda externa está começando agora a conscientizar. Acredito que vai chegar. O Brasil sim precisa de uma ajuda externa. Com o nível de tensionamento que está acontecendo no mundo, se o Lula tentar dar um passo mais ousado aí para levar o Brasil para o outro lado da guerra, aí eu acho que talvez seja o estopim para ter a ajuda externa que nós estamos esperando. Aviso para o pessoal de fora, a ajuda externa será bem recebida. Será bem recebida. Se chegar a ajuda externa, o povo vai para a rua apoiar. Vai para a rua. Né? Como já fez em outras fases da história, não quero citar aqui para não dar distorção, não dar problema com o canal.
né? Mas em outros momentos teve comemorações de vitória na rua. O povo foi para a rua comemorar vitórias. Se houver interferência externa, o povo vai para a rua comemorar e apoiar, sim, a ajuda externa que chegar. Vai, Gustavo. E a gente precisa entender que isso sempre existiu e sempre existirá. E as coisas vão aumentando, vão subindo o tom. O Wall Street Journal disse o seguinte: o Wall Street Journal relata a batalha de Elon Musk contra a censura do Brasil. Abre aspas. Esta é uma luta entre um Supremo Tribunal politizado e críticos do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Isso mostra que o Brasil não tem mais um judiciário independente. A triste realidade é que a sua democracia está morrendo à luz do dia. Fecha aspas. E disse mais. Abre aspas. Bolsonaro é um ex-capitão do Exército com um estilo rude, que pode ser grosseiro, mas a principal transgressão dele foi a sua promessa de proteger a propriedade privada, restaurar a lei e a ordem, e assim desafiar a política de identidade, fecha aspas, destacou a publicação. Eles ainda falam mais, André, abre aspas. Não surpreendentemente, seus críticos enlouqueceram, compartilhando sua indignação na internet. E Moraes vinha silenciando os opositores de Lula há meses, convidando os brasileiros a denunciar seus vizinhos. Fecha aspas. Eles aqui estão falando sobre a atuação do Supremo Tribunal Federal de ter anulado a condenação do Lula e ter o liberado da prisão. Abre aspas. Culto à personalidade de Lula sobreviveu ao escândalo de corrupção multimilionário ocorrido durante os 13 anos de governo. Parece, mais uma vez, que a realidade vai batendo a porta dessas pessoas lá fora, daqueles que investem aqui, daqueles que têm negócios aqui, não diretamente. É bom a gente entender que o eleitor, o americano médio, sujeito de classe média nos Estados Unidos, ele compra ação na bolsa, ele bota dinheiro na bolsa, ele aposta nas empresas norte-americanas e nas empresas que estão lá. E ele é muito sensível a essa questão da liberdade de expressão. A gente sabe o quanto isso é importante para o norte-americano. Ele sabe quanto a liberdade individual é importante. O cidadão médio norte-americano, ele tem uma noção muito diferente da nossa. Enquanto aqui as pessoas batem palma porque o Lula o STF está agindo a favor do Lula, está agindo contra aquele que ele considera inimigo político, e como nós, lá no passado, batemos palmas por conta das mudanças na legislação, eu não tínhamos noção do que ela já está fazendo, o cidadão norte-americano não é assim, né, André? E aí, quando o Wall Street Journal, um jornal importantíssimo, vem e mostra tudo isso, e mais, aí a gente já entra no nosso tema, quando o Congresso norte-americano chega e pede explicação, Twitter, o que eles estão querendo fazer com vocês lá no Brasil? E aí o Elon Musk vem e diz assim, a lei norte-americana não permite que a gente burle a lei. O negócio toma uma proporção gigantesca, astronômica, e por fim, ainda vou acrescentar isso, pode respingar nas outras redes, que cumpriram tudo que houve de errado. Olha o tamanho desse pepino, olha o tamanho dessa bananosa. Eu gosto dessa oportunidade aqui para que a nossa audiência possa compreender isso. Então, eu evito qualquer ofensa, porque saber que o lado da esquerda é um lado hipócrita e maldito, a gente já sabe. É isso? Mas vamos entender. Vê se o que eu estou falando está fazendo sentido para a nossa audiência, que é o seguinte. Você tem a direita que ela prega a liberdade. Não é isso? A nossa grande moeda preocupante é a liberdade. Não é isso? E tem um cara, um tal de Elon Musk. Você escolhe se você faz o L ou faz o Elon. Agora você escolhe. Você escolhe quem você vai querer, o que a sua ideologia te indica. Tá? E ele prega a liberdade. E ele sabe do seguinte, olha, eu quero criar um ambiente de liberdade de expressão. Aqui vai ser um ambiente de liberdade. Do outro lado, você está vendo claramente Instagram, Meta, isso, é aquele pessoal que está de acordo com outro sistema, que é um tal de George Soros. E tem o George Soros de um lado, que não é rico, que não é milionário, nem bilionário. Está caminhando para ser trilionário. Elon Musk é a mesma coisa, não é rico, ricão não. Ele é quase trilionário. Esses dois caras estão em guerra. Não é isso? Ideia. Esse é um cara progressista, George Soros, e o Elon Musk é um cara da liberdade. Eles meio que controlam
a manipulação dos comportamentos humanos. Eu consigo saber o que esse cara está falando no Meta e no Instagram. Eu também sei o que ele fala no Twitter, no X. Tem essa guerra. Não é isso? Essa guerra que pode ser boa para uns e ruins para outros. Mas qual é o ponto? Então nós temos essa guerra. Essa é uma guerra econômica também. Porque o Elon Musk está falando o seguinte, cara, se eu tiver um ambiente de plena liberdade aqui, a galera vai sair dos outros e vai vir para mim. Como também os chineses estão fazendo com o TikTok também. O TikTok é aquele negocinho que você vai pegando dopamina, jogando lá para cima, videozinho de 10 segundos, mais 10 segundos. Você fica naquele troço ad eternum, rolando para cima. E lá eles estão querendo fazer o quê? Uma plataforma onde tenha tudo. Eu vejo o vídeo, eu dou minha opinião, eu pago conta, eu compro camisa, eu compro um vídeo. Então o cara faz tudo lá dentro. E o X está querendo isso também. Então entendo o que está acontecendo. Entendeu? Agora lá, por que ele quer bombar aquilo ali? Vai ser um ambiente de liberdade. Aliado a isso, tá? Você tem um Brasil que tem 220 milhões de Zés, Manés e malandros também, tá? Com poder econômico gigantesco, onde aqui tem minério, tem petróleo e tem agronegócio. E existe uma outra teoria. Qual é a teoria? Audiência, vem comigo. Quem é rico quer manter as coisas como estão. Eu digo metabilionários. E eles querem manter o quê? Não posso aumentar a população mundial e não posso aumentar a produção de alimentos. Os alimentos têm que estar do jeito que estão e a população tem que estar mais ou menos como é que está. Aí o cara chega para ele e fala, caramba, cara, só que a população está aumentando e a produção de alimentos está aumentando. Não tem problema. Vamos defender o meio ambiente, vamos conter o desenvolvimento de produção de alimentos e quando começar a nascer muita gente, a gente começa a falar que homem não é muito homem, mulher não é muito mulher, e se a mulher engravidar, a gente aborta. Então, eu boto na cabeça das pessoas que eu preciso abortar as crianças indesejadas. O homem não precisa ser muito macho, não. Pode ser um pouco afeminado e a mulher masculinizada. Botando uma guerrinha entre branco e negro, índio e tal, eu contenho o desenvolvimento populacional. É essa a ideia, gente. Ah, mas eu não concordo. Tá bom, mas eu acho que é isso. Não faz sentido uma pessoa defender o aborto. Não faz sentido vir o Macron da Europa para cá, fica colocando um índio e achar que estão preocupados realmente com a Amazônia. Você tem que ser muito burro. Você é burro demais. É muito imbecil, se acha, que está preocupado com a natureza, com o miquinho pulando. Deixa de ser burro. Eu preciso conter o desenvolvimento da Amazônia, porque ela pode desequilibrar todas as estruturas mundiais, as cadeias produtivas de alimentos e produção de gente. Tá bom para você isso? Aí eu coloco um imperador que mente, que tem a agenda global. Cara, conseguimos 220 milhões de Zés Manés sendo comandados por um imperador da mentira, onde ele vai colocar essas narrativas. Qual é a narrativa? Olha, o aborto tem que ser, a droga tem que ser, o hétero, o homo, o trans, o bio tem que ter. Eu vou reduzir as nossas empresas, o preço, para a gente poder comprar os minérios aqui e mandar o minério para a China, mandar para a Rússia, mandar para o Oriente Médio. Esse pessoal que gosta muito de Cristo, esse pessoal meio otário, esse pessoal evangélico, tudo otário. Essa religião judaico-cristã ela tem que acabar, sabe por quê? Porque a religião judaico-cristã fortalece o indivíduo. Eu preciso enfraquecer esse cara. E se eu pegar aquele molequinho de 10 anos, botar um Paulo Freire na mente dele, ele vai ficar enfraquecido. Ele vai precisar do Estado. E quem é que está financiando esse imperador ali? Um tal de Jorge Soros. Mas não é ele que chega lá, faz um boleto e dá um cheque para ele. São formas indiretas disso. Uma quantidade de ONGs aqui no Brasil. Então, eu quero abrir a mente da nossa audiência. Não quero ficar falando que petista é ladrão, porque isso é uma coisa óbvia. Isso é evidente. Que ele é ladrão, a gente já sabe. Que ele não quer o bem do país, ele quer manipulação, manutenção de poder para ficar mais 100 anos. Isso é óbvio. É só você ter 7 neurônios. Mas, André, eu tenho um amigo meu que não viu isso ainda. Sabe por quê? Pasmem. Ele não tem 7 neurônios. Ele tem mais. Só que ele não usa. Então, me entenda. O feto anencéfalo, ele nasce sem cérebro. Não é isso? Aí o Supremo falou que pode abortar. Tem gente que nasce com o cérebro, mas não usa. Tem gente que não usa o músculo do braço. Não faz academia. Tem gente que não usa o cérebro. Então, eu gosto de abrir a nossa mente aqui da nossa audiência para que você propale isso. E esse imperador
não vai estabelecer a tal da Agenda 2030. Até 2030, o meio ambiente vai ser preservado, nós só teremos carros elétricos, é isso? As geladeiras que usam clorofluorcarbono vão ser alteradas. Isto é conversinha, balela, para manipular comportamentos humanos. Eu quero que a nossa audiência entenda isso. E esse maldito, esse império da maldição, ele está fazendo isso para se manter no poder por mais 30, 40 anos, que eu consigo segurar essas pessoas que estão loucas para produzir, loucas para o agronegócio bombar. Não faz sentido uma Marina Silva falar que o meio ambiente são nanomísseis que estão acabando com o meio ambiente. É balela e a gente está aqui para isso. E aí, Canuto, ainda para somar isso tudo que eu passei para André, e eu queria que vocês analisassem bem essa questão do Congresso norte-americano também, até depois, mas para passar isso tudo, você citou aí a questão das feministas, né? A gente tem hoje uma ativista iraniana falando exatamente sobre isso. O povo do Irã não quer ataque a Israel. As pessoas não têm noção. Se as pessoas buscassem nas redes sociais como é que era o Irã até 1977, você cai para trás. Olha, tirar uma foto hoje de Teherã e tirar uma foto de Teherã até 1977, as pessoas caem para trás. As mulheres viviam livremente, naturalmente, como vivem aqui no Brasil, se vestiam naturalmente, tinham influência do Ocidente, da Europa, e graças a Deus que tinham mesmo, porque a nossa civilização foi a civilização que trouxe avanços para a humanidade. Avanços para a humanidade. Essa gente não traz avanço. Essa gente critica tudo, quer botar uma mulher com burca, quer botar uma mulher com jihad, quer botar a mulher como uma segunda categoria de ser humano, mas eles usam antibiótico. Eles gostam de usar antibiótico. Eles querem usar carro. O iPhone, eles adoram. Starlink, né? O ISIS gosta de usar Toyota, meu amigo, porque sabe que Toyota não dá problema do japonês que não suporta comunista. Mas eles usam Toyota. Eles adoram tecnologia, tudo que tem do bom e do melhor. Primeira coisa que tinha que cortar não é nem o iPhone, não é nada disso, é um antibiótico. Você sabe quem descobriu o antibiótico, né? Antibiótico, quem foi o sujeito que descobriu o antibiótico? Um judeu. Eles adoram antibiótico. Eles gostam de se medicar com antibiótico. Eles querem morte em Israel, mas querem usar o antibiótico. Então, a gente precisa expor isso tudo. E as pessoas não têm noção. A gente precisa falar claramente isso. A gente precisa dizer que essa gente luta contra o avanço da humanidade. Essa é a grande verdade. Essa gente luta contra o avanço da humanidade, dizendo que está defendendo o melhor. A maior balela que existe no Brasil aqui, eu vou de um ponto completamente diferente para outro, é dizer que o sujeito tem direito de morar numa favela. Isso é uma maldade sem fim. Isso é uma maldade sem fim, porque o cara mora numa moradia medieval e diz que ele tem direito. Empodera. O verbo empoderar é de, desculpa a expressão, é de vagabundo mesmo. Empodera. O cara fica cheio de si, achando que ele está cheio de direito. Não está, não. Está sendo usado feito de trouxa, tadinho. De bobo. De bobo. E é isso que essa gente faz com o mundo inteiro. E é isso que essa gente está tentando fazer no Brasil. É isso que essa gente está tentando fazer na França agora. Está aí, os jornalistas aí sendo vetados. Caruto, a verdade bateu na porta. E agora o Congresso americano entra no negócio, entra na confusão. A imprensa está dizendo que não tem nada disso, mas é verdade, o Congresso americano entra na confusão. E o Twitter falou, o Twitter respondeu a intimação. E eles vão entregar as provas lá. Não aqui para a imprensa que estava fazendo biquinho, chamando o Elon Musk de mimado, né, Caruto? Gustavo, é aquela coisa, o sujeito tem direito de morar na favela. Direito à escolha. Ele pode escolher não morar. Na cabeça do comunista, não. Ele não pode escolher não morar na favela. É como dizia a ministra Margaret Thatcher. Os socialistas não gostam de democracia. Eles não gostam de deixar o povo escolher. Porque se deixar o povo escolher, o povo não escolhe o socialismo. Então, essa história de direito de morar, eles querem impedir a pessoa de sair da favela para continuar mantendo o gado, mantendo a pessoa sob domínio, sob o poder debaixo do jugo deles. É isso que eles querem. É isso, é manter as pessoas numa pobreza sem fim, é manter as pessoas na ignorância, é fazer com que as coisas não evoluam, é fazer com que as coisas se mantenham no passado. Exatamente isso. Eu te interrompi, Canuto, até para corroborar o que você está falando, mas na verdade é para pedir aqui para todo mundo continuar compartilhando. Eu esqueci de pedir durante o programa, continue compartilhando. Twitter, audiência crescendo. No YouTube, 2 para frente, 1 para trás. 2 para frente, 1 para trás. A gente sabe o que acontece aqui no YouTube. Então, você que está no YouTube, galera que está no chat, começa a botar aí no chat de onde está assistindo de novo, o que está cara na sua cidade, porque aí a gente dribla o algoritmo. E, além disso, compartilhe, porque é um absurdo a gente estar fazendo um trabalho tão bom
e não conseguir falar para as pessoas. Desculpa, vai, Canuto. Não, e aí o segundo ponto que você falou, né, a questão do Irã, o povo do Irã reclamando, que realmente é o que passa, o que a velha imprensa passa, é que parece que o Irã, né, que aquele governo é representativo, que o povo está com sangue no olho para atacar Israel. Não está, não. O povo quer paz. O povo quer paz. Assim como o povo da Ucrânia, da Rússia, também. A Rússia não apoia aquilo, não. Tem muita gente fugindo da Rússia para não ser alistado no exército, para não ir para a guerra da Ucrânia. Que legitimidade é essa? O governo do Irã não tem essa legitimidade. Sabe? Teve eleição suspeita na época do outro presidente, o Ahmadinejad. Esses caras estão no poder desde 79 com um golpe de Estado, deram um golpe de Estado, assumiram, oprimem e humilham a sua população, assim como o povo do Afeganistão. Lembra quando os Estados Unidos saíram de lá? Aquela cena no aeroporto, o pessoal brigando para entrar no avião, me tira daqui de qualquer jeito. Muito semelhante, não é igual, mas semelhante, a cena do pessoal do quartel, da porta do quartel. Faça alguma coisa, eu não quero entrar nesse inferno que vai ser, que nós estamos vivendo hoje aqui no Brasil, né? Não quer entrar no inferno. Então, o governo do Afeganistão não representa aquele povo. O Hamas, esse gente é um grupo terrorista que não fez uma eleição, lá acho que 2006, mais ou menos, nunca mais fez eleição. Eles não representam o povo palestino. Então, não é uma disputa, uma guerra de Israel contra os palestinos, não. É contra o grupo terrorista Hamas, para libertar os palestinos. Você pode ter certeza que muito palestino ali prefere o governo de Israel, que é o governo democrático. Muitos moram ali na faixa de Gaza ou na Cisjordânia e trabalham em Israel, fazem comércio, vendem para israelita, compra de israelita e tal, e vivem em paz e quer viver em paz. O povo dos dois lados quer viver em paz. Agora, são esses malucos aí, terroristas, que querem briga. Então, o que Israel está fazendo é limpando a faixa de Gaza, tirando esse lixo do Hamas aí, e quem sabe o povo da Palestina faça uma eleição e tenha um representante legítimo. O Hamas não fala em nome do povo palestino, o governo do Irã não fala em nome do povo iraniano, tá? O governo do Afeganistão não fala em nome do povo afegão, e quer saber, o governo brasileiro não fala em nome dos brasileiros. O governo brasileiro, esse presidente que está aí, ele não fala em nome daquelas 750 mil pessoas que estavam na Paulista e das milhares de pessoas que vão para Copacabana no domingo. Não fala, não tem legitimidade. Ele foi declarado presidente numa eleição suspeita por esse TSE, com apito amigo, com favorecimento nos julgamentos, vários favorecimentos. A UNA, não acho que seja o maior problema, é um dos problemas, mas não é o maior problema. Não tem contagem pública de votos. A eleição é ilegítima. É tão ilegítima quanto a eleição do Hamas, quanto a eleição da ditadura iraniana, quanto a eleição do Maduro na Venezuela, a eleição das eleições de Cuba, a eleição do Putin lá, que manda envenenar os adversários políticos. A eleição no Brasil é tão ilegítima quanto essas. O governo brasileiro não representa, não fala em nome do povo brasileiro. Ele fala em nome da elite porca da velha política, que domina o aparelho de Estado, que se infiltrou no aparelho de Estado, que parasita o aparelho de Estado. Ele fala em nome dessa elite, não fala em nome do povo que está na rua. Tá? Agora o mundo inteiro está sabendo disso. E acho que o Gustavo deu problema, né, André? Caiu aí. André travou também? Não, eu apertei errado aqui. Mas é verdade. Mas é engraçado, né, o Canuto? Você falando isso, é para nossa audiência entender o seguinte: olha que interessante. Lá no passado, na época do regime militar, olha só, hein? Na época do regime militar, aqueles músicos faziam aquelas músicas, né, com mensagens subliminares e tal, e os militares, às vezes, impediam determinados trechos na música. Você lembra disso? Ele impedia uma música específica, um determinado trecho, que poderia e tal, fazer alguma... Que seja verdade ou não, não importa. Porque pode que no passado, quando as pessoas falam que era um regime autoritário pra caramba, impediam estrofes de músicas. Hoje, o Brasil, junto a alguns órgãos do Poder Judiciário, não impedem mais estrofes de música. Elas impedem o cantor de cantar. O cantor agora não pode mais cantar. Como você está falando? Estou dizendo o seguinte: algumas pessoas que têm sites que estão sendo caçados nisso, estão tendo que sair do Brasil, estão tendo contas bloqueadas, estão tendo os sites tirados do ar, como, por exemplo, citando alguns nomes, a Bárbara do Te Atualizei, por exemplo, ela falou: olha só, eu sou mãe de criança, eu sou uma dona de casa, que recebo algumas influências, falo as minhas verdades e simplesmente o meu canal está desmonetizado. Eu não posso abrir, o meu Instagram está caçado. Isto é
a mais grossa censura. Você tem, novamente, quando você fala de monarca, não estou dizendo que o que ele falou é certo ou errado. É óbvio que se ele falou, se ele fez alguma apologia, algum regime alemão, ele está errado. Não se pode, está previsto na lei. Mas uma coisa é retirar isso do ar, ele se retratar. Outra coisa é ele simplesmente não poder ter uma rede social no Brasil. Ele não pode ter rede social no Brasil. André, então você concorda com... Não estou falando nada disso, não estou falando do conteúdo dele. Eu estou falando do que o Estado está fazendo. Você está vendo, por exemplo, deputados... Eu peço desculpas à audiência, que eu já estou cantando a pé do que vai acontecer com certeza. Com certeza. Existe uma quantidade... Está crescendo em muito o número de pessoas indo agora para obter um conforto espiritual. O cara vai obter um conforto espiritual. Tem gente que entende também que essa é uma guerra mundial, não é só material, também espiritual. Podemos estar diante de uma guerra espiritual? Sim, beleza. Podemos falar sobre essa guerra espiritual. Mas tem muita gente conseguindo conforto aonde? Nas igrejas. A pessoa, na igreja ou nos templos, melhor, para não achar que eu estou falando de nenhuma religião. Qualquer templo que dê religiosidade é bom para a pessoa se conectar com o transcendente. Então a pessoa não consegue fazer isso. Isso é um problema para a sociedade, para essa sociedade maldita que está querendo impor comportamentos humanos. Então a gente está vendo essa situação. Você percebe isso, percebe essas guerras e não sabe normalmente o que fazer. Mas é uma situação que fica esquisita. Mas olha só, Canuto, quer mandar a notícia ou manda aqui para a gente aqui? Olha só, acho que o Gustavo... Olha o que o imperador dessa mentira falou, olha só. Diante de invasões do momento sem terra, ministro de Lula fala em, abre aspas agora, celebrar momento de grandes mobilizações. Olha isso. Vê se não dá um certo nojo ao ler uma reportagem dessa. O ministro de Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar, Paulo Teixeira, gente, audiência, por favor, pega Plazil, pega aqueles remédios para o estômago, evitou tecer críticas a autodenominado MTST. Ao ser abordado por jornalistas nesta segunda-feira agora, dia 15, durante o evento do governo do Império da Mentira, lá no Palácio do Planalto, ele falou o seguinte, em comemorar. Teixeira disse que o Brasil passa por um momento de grandes mobilizações. A declaração ocorreu depois do lançamento de medidas do governo voltadas para a reforma agrária. O ministro foi perguntado se o lançamento das ações em abril, mês com pico de invasões de terra, foi uma forma de tentar baixar a temperatura com o movimento. Há invasões do momento sem terra em 24 áreas e 11 estados. Para fechar, Canuto, para você comentar isso aí. Olha a frase dele, hein? Abre aspas. Temos que celebrar esse momento, que é o momento que temos no Brasil de grandes mobilizações e entregar esse processo todo, que, ao menos no nome, deveria se dedicar a cuidar dos agricultores familiares. Para fechar, esse processo é para mostrar para a sociedade brasileira que queremos assentar famílias, fecha aspas. Canuto, tomou um Plazil? Comenta para a gente aí, por favor, com Plazil no estômago. Áudio. É que acho que a internet tem algum problema aí de internet. Bom, mas enfim, vamos comentar isso aqui, né? Ministro da Agricultura falando de momentos de grandes mobilizações. Que história é essa? Grandes mobilizações? Você tem aí, cada invasão dessa aí, junta 200, 300, 400 pessoas, grandes mobilizações. Grande mobilização que teve na Paulista, dia 26, 750 mil pessoas. Grande mobilização que vai ter em Copacabana domingo. Grande mobilização é o que acontece em qualquer lugar do território nacional onde o Bolsonaro passa. Agora, onde o presidente vai, teve agora um evento da Petrobras que ele foi, filmaram, né, colocaram isso na internet, circulou na internet, outro no Twitter mostrou, né, nas outras redes eu não sei, mas mostrou lá no Twitter, assim, negócio vazio, e as poucas pessoas que estavam lá, você vê que é tudo funcionário da empresa, acho que da Petrobras, acho que era coisa da Petrobras, tudo funcionário da empresa, que o chefe dispensa e fala, vai lá encher a plateia, para não ficar tão feio, mas aquele monte de cadeira vazia, é o presidente da República. Como é que o cara teve mais de 50% dos votos? Onde é que estão esses votos dele? Só o TSE sabe. Porque não tem contagem pública de votos no Brasil. Então, só o TSE sabe. Tá lá. Grandes mobilizações. Junta, assim, vou dizer, meia dúzia de vagabundo que usa as pessoas, né? Que, coitado, esse pessoal do MST aí,
que está invadindo fazenda e tomando bomba de gás lacrimogêneo, tendo que respirar gás lacrimogêneo, são os coitados, usados pela cúpula, que aí sim é vagabundo. Aí sim, tinha que tomar corretivo da PM. Esse precisavam tomar. Né? E agora vai começar a fazer invasão para pautar e para causar, com meia dúzia de pessoas, né? 300, 400 na base de mortadela, para causar uma parte da velha imprensa, a parte mais extrema, né? A extrema imprensa, vai ficar noticiando isso, ao invés de noticiar os escândalos do Brasil lá fora, ao invés de noticiar o Elon Musk, ao invés de noticiar que o Congresso americano intimou Alexandre de Moraes, né? Ao invés de noticiar tudo isso, vai mostrar, olha, o Abril Vermelho, movimento popular, que não é popular coisa nenhuma, é movimento de vagabundo, né? Olha só, o MST, aí vão falar disso. E vai ficar discutindo as tendências do MST, o marxismo, o leninismo versus stalinismo versus trotskismo, vão ficar discutindo essas porcarias que ninguém dá audiência para eles. Aí eles ficam enciumados, ficam bravinhos, ficam de mimimi. Ah, a internet está fazendo fake news. Não está fazendo fake news. A internet está falando de verdades. A internet tem de tudo. Inclusive, eles estão na internet. Quando eles falam em censurar a internet, é censurar a direita, porque eles não têm audiência. É censurar quem tem audiência na internet. É isso que eles querem. E agora, hoje, nós temos o refúgio do Twitter. As pessoas vão migrando para lá na medida do possível. Hoje, o YouTube ainda tem mais audiência que o Twitter no Brasil, mas na medida em que o Twitter tiver mais audiência, aí vai ficar obsoleto, vai ficar irrisório os outros canais, as outras redes sociais, aí acabou para eles. Aí acabou de vez. A velha imprensa depende da censura para sobreviver, porque a programação deles é um lixo, o trabalho deles é um lixo, não tem credibilidade, tá? E aí querem destruir o trabalho dos que têm credibilidade. Aí vem com esse negócio da censura que você falou, né, André? No tempo lá dos militares, você censurava uma música, um trecho de música. Então, ó, muda esse trecho, que com esse trecho não pode gravar. Ou então, tinha as famosas receitas de bolo. O jornal não podia publicar a notícia, aí põe receita de bolo no lugar. Né? Mas o jornal não era impedido de circular. Né? Nenhum jornalista era preso por causa disso. Eu só falava, não pode colocar essa notícia. E o que não podia colocar? Coisa referente à luta armada. Luta armada. Não podia... Luta armada. O professor Olavo sempre cita o Enio Silveira, né, da editora dele, nem lembro o nome, a editora comunista, aí, que falou, sem o apoio dos militares eu não conseguiria manter minha editora. Os militares deram dinheiro para os jornais esquerdistas, para as editoras esquerdistas, a única condição de que não defendesse luta armada. O comunismo não podia defender. É uma burrice, porque não existe comunismo sem luta armada. O comunismo quer o poder. Se precisar ir para a luta armada, eles vão. Se não tiver jeito, perderam no campo armado, aí foram para a luta na democracia. Chegaram, tomaram o governo na democracia e agora estão loucos para ir para a luta armada. Não conseguiram ainda aqui no Brasil, como conseguiram na Venezuela, em Cuba, em vários lugares. Aqui eles não conseguiram isso ainda, mas estão tentando. O grau de melanciismo dentro das Forças Armadas já é alto, porque uma vez chegando no governo, uma vez tendo chegado no governo, os comunistas se infiltraram nas Forças Armadas e atuaram do jeito que eles sabem atuar para promover militares comunistas, né? Assim como teve lá o Luiz Carlos Prestes, que em 1935 tentou dar um golpe de Estado. Esse é o maior golpista da história do Brasil. Ele e Getúlio Vargas, né, os dois, competem na condição de maiores golpistas da história. Hoje tem centenas de Luiz Carlos Prestes por aí que eles botaram lá com estrelinha de general no ombro. Aí, ganhamos a guerrilha, destruímos a guerrilha do Araguaia. Grande bosta, perderam a guerra cultural. A boa parte dos militares sequer entendem o que é isso. Né? Guerra de quinta geração, a guerra cultural está dentro da guerra de quinta geração. Eu, quando estava na ESA, na Escola Superior de Guerra, coloquei um texto desse no jornal lá, que pouca gente leu. Né? Mas assim, é a situação que a gente vive hoje. E agora, a censura deles é muito pior, não tem anistia, eles vão para cima, são vingativos, deixaram crescer, né? Deixaram crescer, olha onde chegou. Então, a situação que a gente vive hoje, aqui no Brasil, é a situação que a gente sempre fala, não vamos conseguir resolver sem ajuda externa. A ajuda externa está começando a olhar para cá, talvez vai chegar em breve, não sei quando, mas vai chegar essa ajuda externa, porque o próprio Ocidente sabe que se perder o Brasil nesse momento para os comunistas, no momento de estado de pré-guerra que o mundo vive hoje, vai ser muito complicado. Então, eu acredito que tem grandes chances, sim, dessa ajuda vir. André, eu espero que o seu som e conexão tenha melhorado um pouquinho, né? Que estava chiando bastante. Como é que tá aí? Beleza? Agora tá melhor, melhorou. Quer ver uma outra coisa interessante aqui no Seu Poder 360? Olha isso aqui, Canuto. O dono do X, do ex-Twitter, Elon Musk, disse nessa segunda-feira, dia 15 de abril, que
o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, exige que a plataforma viole a legislação brasileira. As leis dos Estados Unidos, abre aspas, o que ele falou, as leis dos Estados Unidos impedem o X de participar da corrupção que viola as leis de outros países, que é o que Alexandre de Moraes está exigindo que façamos, afirmou o Elon Musk lá no X. Eu coloquei essa notícia aqui para a gente poder observar o seguinte, olha que interessante. Para ele, para o Elon Musk, foi uma surpresa ele ter descoberto, por exemplo, que na época das eleições, em 2022, esse imperador ele criticou e muito a indicação de um ministro do Supremo Tribunal Federal sendo amigo pessoal dele. Isso subverte completamente o sistema democrático. É subversão do sistema democrático. E foram os dois indicados por ele, cara de pau do mundo. Ele indicou, entenda, tá? Eu quero que a nossa audiência entenda que o Zanin, aqui não está em jogo a capacidade técnica dele, não tem nada a ver uma coisa com outra. O Zanin, hoje ministro do Supremo Tribunal Federal, foi advogado do Lula para os crimes que o Lula cometeu. Não enquanto presidente da República, não enquanto tentativa ministro-chefe da Casa Civil, como réu em ações criminais. Ele é amigo pessoal dele. É amigo pessoal, foi advogado da pessoa Luiz Inácio e hoje ele é ministro da Suprema Corte. E não contente com isso, o segundo, ele, na minha forma de ver, humilde, tá? Respeitosamente, o que eu vou falar agora é a minha opinião. Uma pessoa que se diz comunista já deveria haver um impeditivo. Eu acho que não deveria ter partido comunista no Brasil. Está entendendo? Porque é uma questão muito simples. Eu sou tão contra o comunismo como eu sou ao, meu Deus, que medo de falar, nazismo e fascismo. São ideias políticas abjetas. Então, eu tenho aversão ao nazismo, aversão ao fascismo. Não acho que deveria haver partido nazista nem partido fascista, como não existe no Brasil, como também não deveria haver partido comunista no Brasil. É só isso que eu estou falando. Por que isso? Porque o comunismo foi uma ideologia que matou pessoas. E não me venha dizer, eu adoro quando o esquerdista fala isso, André, veja bem, o comunismo é uma ideia que realmente gerou mortes, mas na sua essência não era matar pessoas. O fascismo e o nazismo, sim, na sua essência era matar pessoas. Está errado isso. Eu falo que a única diferença entre fascismo e nazismo e comunismo é que na época da Segunda Guerra, a Rússia venceu a Segunda Guerra. Desculpe, a União Soviética venceu a Segunda Guerra. A Alemanha e a Itália perderam. E a história foi contada como esses ideais sendo perniciosos, que realmente são. E o comunismo não. Está tudo bem. Temos no Brasil PCB e PCdoB. E o pior, o problema não é ter só PCB e PCdoB no Brasil, não. É financiado com o fundo eleitoral. Perdão, com o fundo partidário. Com o meu dinheiro, com o dinheiro do Canuto e da Dona Maria e do Seu José. Isso é um absurdo. E o pior, como eles não têm índice mínimo no Brasil inteiro, entre estados no Brasil, sabe o que o Supremo permitiu agora? Que fizessem coligações. Então, o PCdoB não receberia um tostão. Aí o PCdoB faz uma coligação com o PT, com o PSOL, e passa a receber a verba pública. Então, nem a maioria quer financiar isso. Nem a nossa lei permite que financie esses partidos. Só que eles fazem coligações, o Supremo diz que isso é constitucional e eles passam a receber verba do fundo partidário. Isto é uma vergonha para o país. Eu me envergonho disso. Assim como os alemães têm vergonha do passado deles, em algum sentido, não é isso? De ter tido uma história de uma Segunda Guerra, de ter matado milhões de judeus. Eu, no meu país, eu tenho vergonha ainda dessa esquerda, dessa extrema, ultra-esquerda, que é aquela que prega o comunismo. Quando eu vejo um presidente de um país de 215 milhões de pessoas, tá? Que não é presidente, é imperador, ele fala, conseguimos botar um ministro comunista na Suprema Corte. Isso é frase dele. Isso é uma frase perniciosa, é uma frase maldita, ela gera mal. O comunismo matou muito mais do que o fascismo e do que o nazismo. Essas verdades precisam ser ditas. Um partido comunista do Brasil não era para ter fundo eleitoral.
partidário só tem fundo partidário porque nas eleições eles fazem coligações com partidos que também eram para ter sido extintos. Porque o Partido dos Trabalhadores não defende o interesse dos trabalhadores, defende os seus interesses de manutenção de poder. O que eles querem é manutenção no poder, o que é lamentável. Eu não estou reclamando dos filiados do PT. Quando eu falo do Movimento Sem Terra, eu não falo mal das pessoas vulneráveis do Movimento Sem Terra, daquele colono que está precisando de uma terra. Eu falo dos dirigentes que usam essas pessoas para ter poder político e poder econômico. É esse pessoal que eu sou contra. Então, quando eu falo, André, você é contra o Movimento Sem Terra? É óbvio que eu seria a favor do assentamento de colonos em terras improdutivas, respeitando o devido processo legal. Só que o Movimento Sem Terra não é nada disso. Não tem nada a ver com isso. É um grupo de pessoas sindicalistas, comunistas, marxistas, que pegam pessoas fragilizadas em nome de um grande bem, que é fazer a reforma agrária, não fazem, não entregam título de posse ou de terra para eles, para mantê-los direcionados por esse grupo de pessoas, e eles conseguem poder político frente a um governo corrupto, um governo pernicioso com essa ideia. Não tem jeito. Precisamos nos rebelar contra a coisa certa. Por isso que eu sempre falo para meus alunos, olha só, invasão de terra é crime, sendo ela produtiva ou não. O que está no Código Penal não é invasão de terra produtiva, é invasão de terra alheia. Se você invade uma terra alheia, é crime. E não me vem com essa babaquice de dizer que invasão é uma coisa, ocupação é outra. Isso é conversa. Segue daí, Canuto. Bom, André, primeiro assim, o pessoal me corrigindo aqui, né, que eu falei que o evento do Lula era na Petrobras, várias pessoas aqui no chat falaram, não foi na JBS, obrigado. Eu não lembrava onde era, eu só lembro da imagem, eu vi a imagem no Twitter lá, um monte de gente de capacete e tal, já achei que eram os petroleiros. Não, é outra empresa aqui. Mas era assim, aquela coisa, a empresa manda os funcionários, ela dispensa os funcionários para ir lá fazer isso, né, para encher o evento do Lula. Aí teve uma outra pessoa, agora me passou aqui, que comentou, o negócio das grandes mobilizações, das greves, tá? Gente, a greve não vai fazer diferença nenhuma. Nenhuma. Os setores do governo estão querendo entrar em greve. Os professores da universidade, eles estão lá falando ideologia de gênero, pregando aquela porcaria nas universidades públicas, vamos entrar em greve. Só vai atrasar a entrega do diploma dos alunos, né? Que muitos ali só querem o diploma para ir para o mercado, que ali não ensina porcaria nenhuma. Você só tem que aprender o suficiente para fazer sua prova, passar de ano e tirar seu diploma. Vai atrasar o diploma da molecada, só isso. Só isso. Agora, ensinar prejuízo para a economia do Brasil é zero, né? Eles vão continuar recebendo o salário deles, eu não sei se vão ser descontados os dias de greve, né? Mas então, assim, a grande mobilização, pífia, quem mobiliza é o Brasil conservador, os comunistas não mobilizam porcaria nenhuma. E falando em comunismo, você fez bem a comparação, né, de proibição de partidos comunistas ou partidos nazistas. O Brasil não passou pelo comunismo mesmo do século passado. Quem sofreu, por exemplo, os horrores do nazismo e do comunismo, um país como a Polônia, na lei da Polônia é proibido qualquer partido ser comunista ou nazista ou fascista, nazifascista. Os dois são proibidos. A Polônia viveu os horrores do nazismo, o jugo do nazismo, e viveu os horrores do comunismo. E olha que hoje o povo polonês até perdoa os alemães, mas não perdoa os russos. Os dois são proibidos, os dois eles sofreram. Mas eles perdoam os alemães, mas não perdoam os russos. Né? Você vê durante a Segunda Guerra, quando eles queriam se render, os nazistas mesmo, às vezes queriam se render, por exemplo, isso era comum na Itália, na frente da Itália. Eles preferiam se entregar aos brasileiros, a FEB, do que se entregar aos russos. E lá no norte também, entre se entregar para os russos ou se entregar para os aliados do Ocidente, os franceses, os britânicos, os alemães preferiam se render para os britânicos, franceses e americanos, brasileiros, quem estava lá do outro lado, do que se render aos russos. Eles sabiam o que vinha no comunismo. E olha que eram os nazistas, sabiam que a coisa ali o pau ia comer. Olha o que o comunismo fez na Rússia, na China. Na Rússia foram 25 milhões de pessoas assassinadas. E sem contar os mortos da guerra, tá? 25 milhões de perseguidos, gente por a perseguição política. Teve o Holodomor na Ucrânia, quando eles tiraram toda a comida da Ucrânia para vender para o exterior, e pegar esse dinheiro e fazer indústria bélica, deixar o povo da Ucrânia passando fome, né? Na China mataram 65 milhões de pessoas, no Camboja foi, acho que, 2 milhões, e vai somando por aí, passa de 100 milhões de mortos do comunismo.
né? E tem gente que defende essa porcaria, cara. Ou é burro, ou não estudou, é ignorante, ou é tão canalha quanto ele, é tão assassino, tem um caráter tão assassino quanto desses caras. E vem defender comunismo, socialismo, a ditadura do proletariado, o Abril Vermelho, o MST, a CUT, não sei o quê. É isso aí que eles querem colocar no Brasil. Não conseguiram até hoje chegar lá, mas estão querendo chegar. Estão querendo chegar. E você vê hoje em dia também a Rússia, que é a KGB, só não tem mais, vamos dizer assim, a bandeira vermelha, né? Foi esse martelo, tiraram isso, mas é a velha KGB que construiu o comunismo, que matou esse monte de gente. A velha KGB, o Putin é KGB, que oprime o povo russo, né? Que manda envenenar adversários políticos. Esse pessoal que invadiu a Ucrânia, o medo que a Polônia tem, os países bálticos, Lituânia, Letônia, Estônia, o medo que esses países têm da Rússia, eles são os que mais ajudam, acho que a Hungria também, né? São os que mais ajudam a Ucrânia. Não são os países mais ricos da Europa, os que mais têm condição de ajudar, mas são os que mais ajudam, porque eles sabem que se a Rússia entrar de novo no território deles, eles sabem os horrores que aquilo representa, KGB, comunismo, tudo isso. Viveu isso na pele. Não pode ter partido comunista na Polônia hoje. Eu não conheço a legislação dos outros países, mas deve ser assim também. Não pode. Que no Brasil pode ter partido comunista, socialista, marxista. Isso é pior do que o nazismo. O nazismo já é ruim. Fascismo é uma coisa ruim. Socialismo, marxismo é pior do que isso. Como é que isso é ensinado nas universidades? Como se fosse ciência. Karl Marx é apresentado como se fosse um cientista. É um ideólogo, um pregador. Né? Fica lá pregando a ideologia dele. Porra! Não, o mundo está caminhando. O cara faz um monte de previsão, erra, fala um monte de besteira. Não, e aquilo é tido como verdade científica. É capaz de começar a chamar a gente de negacionista. Você está negando o marxismo, negando a ciência. Não estou negando a ciência porra nenhuma. A gente faz a ciência. Onde menos se faz ciência hoje é nas universidades de humanas, nas faculdades de humanas do Brasil. Ali se faz ideologia, faz pregação ideológica. É isso que acontece ali, porra. Né? Os professores vão entrar em greve, que se dane. Entre em greve mesmo. Garante o diploma da moçada no final do ano e acabou. Você pega o seu diploma lá para trabalhar e vai aprender a absorver cultura aqui na internet. É que você compara. Duvida do que a gente está falando? Tá bom, entra no canal de esquerda, olha a visão deles, compara as duas. Compara o que a gente está falando, compara o que as pessoas que estão falando o contrário do que a gente fala também estão falando, compare as duas. É o que a gente, que os conservadores querem. Debate em campo aberto. Nenhum influencer conservador, nenhum jornalista conservador, nenhum blogueiro conservador, nenhum youtuber conservador está pedindo censura do pessoal da esquerda. Não, a gente quer debater. Vamos debater em campo aberto. Que nem debate eleitoral. Tempo contado para cada um. Os caras não querem isso porque eles são humilhados. Eles saem humilhados intelectualmente de qualquer debate desse. Se for debater com direitistas preparados. Eles querem censura. Né? É fake news. Fake news coisa nenhuma. Vem aqui desmascarar na minha frente aqui. Bota aí, em vez de ser eu, o André, bota um de nós contra um esquerdista e vem desmascarar minha fake news. Nós que desmascaramos vocês, cara. Nós é que desmascaramos vocês. Né? Vocês são fracos intelectualmente, um bando de gente sem cultura. Alguns perderam neurônios aí ao longo da vida, sei lá, né? Fuma erva demais, não sei, perde neurônio ao longo da vida, eu vou debater, você não sabe debater porra nenhuma, sabe censurar, sabe fazer maracutaia, sabe fazer sacanagem, sabe receber verba pública, pegar verba pública e sair esbanjando pelo mundo afora aí, sabe fazer isso, com dinheiro dos outros, não com dinheiro deles, que também não sabe ganhar dinheiro, não tem mérito para empreender, né, para ter ao suor de cada dia ganhando o seu pão, não tem, quer parasitar em cima do dinheiro dos outros, é o socialismo, né, o socialismo só dura enquanto dura o dinheiro dos outros. Já dizia a ministra Margaret Thatcher, né? E é isso que a gente vive hoje. Bando de covarde, canalha. Né? Vai lá, apanha do Elon Musk, agora chega aqui, manda prender mais 18 patriotas, tira os juízes, quer caçar senadores de direita, quer fazer a farra aqui. Vai brigar com o cachorro grande lá, bando de covarde, tá com as calças sujas aí, e agora vai querer mostrar força, né? Ameaçando. Olha, meu amigo, agora vem apoio externo. Não adianta, você vai perseguir os patriotas aqui, tá vindo apoio externo, tá chegando. Tá chegando, a gente não sabe quando vai chegar, mas vai chegar. Né, André? É isso aí. E só para a gente fechar aqui, para você lembrar o seguinte, o socialismo, ele é bacana para o pessoal mais jovem de faculdade, sabe por quê? Porque como a sociedade tem que ser igual, eu consigo retirar a culpa do jovem. É culpa de uma sociedade desigual. Entendeu? Então, o jovem, quando ele não consegue aquilo que ele quer, ele tira a culpa dele por quê? Porque a sociedade é desigual, é isso, então eu sou vítima de uma sociedade desigual. Por isso que o bandido adora fazer o L. Por quê? Porque ele só é bandido porque uma sociedade é desigual.
retira a culpa da pessoa das suas mazelas da vida. Aí, quando ele fica velho, não é isso? Ele já foi formado dessa forma, não é isso? Ele vira velho. O Gramsci falava, se ele tomar o poder, o socialismo também, como agiganta o Estado, dá mais poder para a pessoa, para controlar o outro. Então, esse imperador maldito, quando ele tomou o poder, é bom ser socialista porque quer um Estado maior, quer um Estado que interfere na vida das pessoas, é mais poder para mim. Então, o jovem é preguiçoso e tira a culpa dele. Estou dizendo que todo jovem é preguiçoso. O jovem quer botar a culpa nos outros e não dele, culpa no pai, culpa na sociedade desigual. Por isso que eles odeiam a religião. Sabe por quê? Porque a religiosidade prega o quê? Você é senhor do seu destino. Se você tiver com Deus no seu coração, você muda a sua vida para melhor. Por isso que eles odeiam a religião judaico-cristã, odeiam a família, porque é a família que fortalece o indivíduo para ele acabar com as suas mazelas. E eles odeiam a classe média. A classe média ela é livre, ela não é milionária, ela não financia o governo, mas ela tem liberdade para botar o filho no colégio, o pai, classe média, tem uma condição intelectual razoável para poder ensinar o filho, e isso liberta a pessoa. Eles odeiam liberdade. Eu estou provando por A mais B, porque que todo cara que é mais velho, socialista, ele quer poder, e todo moleque que é socialista, ele quer preguiça, quer retirar a culpa de si. E todo vagabundo também quer dizer que ele é vítima de uma sociedade desigual, porque o capitalismo impôs aquilo a ele. É só ler um pouquinho para a gente entender isso. Pessoal, um forte abraço aí, o pessoal está comemorando a gente aqui e tal, gostando dos nossos comentários. Canutão, um abraço para você, uma boa manhã aí dessa terça-feira. Seguimos com fé. Deixa eu ver aqui, botar a marca aqui. Estou falando, mas tem que terminar aqui direitinho. Um abraço para todo mundo aí. Bom dia para nossa audiência aí. Até a próxima, galera. Amanhã estaremos juntos.